Mano, eu acho que eu descobri o problema do Brasil. E eu não tô querendo me pagar essa bichão que, nossa, eu descobri o grande problema do Brasil e eu, Matheus Brugin, vou, mano, fazer o Brasil virar grande de novo, make Brazil great again. Não, não é isso. Mas, mano, eu pensei, eu ficava maturando isso na minha cabeça há um tempo. Eu recentemente conversei com um cara na internet e, mano, eu consegui confirmar meio que minha teoria. E o grande câncer do Brasil, o grande problema desse país é uma coisa que, mano, infelizmente aconteceu desde a época do Dom João VI. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Qual que é o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil, o grande câncer do Brasil é importar debates, importar pautas dos Estados Unidos, de países europeus, é achar que é europeu. Esse é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil é achar que está mais próximo de uma França, de uma Itália, de uma Espanha, de um Reino Unido, do que de um México, do que, sei lá, de uma Indonésia, pô, numa Índia. Que é isso que o Brasil é mais perto, mano. O Brasil está mais perto de uma Índia, de um México e de uma Indonésia do que realmente de uns Estados Unidos, sabe? Tipo, nossa, vai muito mais perto, vai muito mais perto, muito, muito mais perto mesmo. E qual que é o grande problema disso? O Brasil importa pauta de banheiro unissex, de pronome neutro, de cota trans. Mano, eu não tô falando que essas pessoas não têm que ter direitos e que isso não é uma pauta relevante. Eu não tô falando isso. O que eu tô falando é que no Brasil a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. A gente tem 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. E a gente tem 100 milhões de pessoas, basicamente metade do Brasil, não tem saneamento básico. Tem mais gente com acesso a um telefone celular e à internet do que saneamento básico no Brasil. Esse é o nosso contexto. E, mano, como eu já tinha falado, o grande problema disso vem lá de trás. Vem de 1806, na época que o Dom João VI veio ao Brasil. Por que eu falo isso? Porque quando Dom João VI veio ao Brasil, fugindo das guerras napoleônicas e fugindo do Napoleão, da expansão do Napoleão na Europa, ele transferiu a capital do Império Português e de Portugal no geral para o Rio de Janeiro. E com isso ele quis meio que viver como ele vivia lá em Porto, em Lisboa. Só que ele estava no Rio de Janeiro e ele estava no Brasil, que é uma colônia. Foi a primeira vez, foi o único império na história que não teve a sua capital no lugar natal, que teve a sua capital numa colônia. Foi a única vez que isso aconteceu na história. E o problema disso foi que ele quis transformar o Rio de Janeiro em Portugal. Isso até poderia ser bom, até certo ponto. Mas ele quis importar o Rio de Janeiro para a aristocracia, eu não gosto muito desse termo, mas para a aristocracia e o povinho dele só. E basicamente deixou o restante do Brasil de xereca. Basicamente deixou o Brasil de xereca. Desde a época do Dom João VI, o Brasil quer ser uma Europa, mas é mais para uma Índia, para um México, para uma Indonésia, para uma África do Sul. Muito mais para esses países do que realmente para uma Europa. O Brasil queria ter uma arquitetura bonita, queria trazer os grandes centros, ter praças bonitas, ter uma arquitetura, ter grandes centros urbanos, até mesmo uma culinária europeia. O Brasil queria ter isso. Todo o Dom João VI trouxe muita industrialização, fez Banco do Brasil, fez teatro, fez umas, acho que ele fez uma universidade também, se eu não me engano, ou não, acho que não, não tenho certeza disso. Mas trouxe muita industrialização, trouxe muito progresso. Industrialização não, mas trouxe muito progresso para o Brasil. Porém, nada vem de graça. E o Brasil tem esse sentimento de ser europeu desde então. Foi o único, buscando assim, em algumas pesquisas que eu fiz e também do meu conhecimento histórico, acho que foi o primeiro momento. Isso foi, tipo, uma das grandes coisas que transformaram esse pensamento que a gente tem hoje de importar a pauta dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil, ele é muito bonito na foto, não é nem no papel, é muito bonito na foto e horroroso e desigual, tanto no papel quanto na realidade. Então não é nem aquele caso de,
é tão bonito no papel, mas é tão ruim na realidade, é tão desigual na realidade. Não, nesse caso, o Brasil é muito bonito na foto, muito bonito no o centro do Rio de Janeiro, que parece em Paris, bem Belle Époque mesmo, mas é desigual tanto nos dados, no papel, quanto na realidade, olhando para o nosso grande Brasilzão. E cara, isso a gente consegue traçar grandes paralelos, e aqui eu listei várias coisas aqui que a gente pode colocar, tanto do século XIX até a República Velha. Então vamos pegar aqui a ordem cronológica, aqui algumas coisas que o Brasil meio que copiou. Na República Velha, na verdade, bora começar no século XIX ali. Século XIX, o Brasil importou ideias positivistas da França. O Brasil se inspira muito na França, que não necessariamente é tão ruim, porque a França tem algumas semelhanças com o Brasil, mas o Brasil não é a França, né? Então vamos colocar no nosso lugar. A gente pode achar interessante as ideias, pode achar como uma forma legal de ali construir uma coisa, mas a gente tem que adequar aquelas ideias à nossa realidade. Ah, beleza, eu quero construir um grande império, eu quero, cara, ter empresas muito valiosas. Beleza, é isso que eu quero. Mas vamos calçar as botas da humildade, as sandálias da humildade e vamos ver como é que está a nossa situação atual para a gente fazer o que a gente tem que fazer agora para alcançar esse nível. É isso que tem que ser feito e não tem que ficar num posto idealizando e nessa punhetação mental que a pessoa não faz nada e não toma nenhuma atitude. Agora, partindo um pouco para a República Velha, vou pegar aqui algumas coisas alternadas. Na República Velha, a gente basicamente copiou a nossa Constituição dos Estados Unidos, que foi uma bosta, porque os Estados Unidos têm uma outra formação. Os Estados Unidos têm uma formação, cara, de gente indo da. Gente migrando para Inglaterra. Gente migrando da Inglaterra, então veio desde calvinista, puritano, e eles não são iguais, tem algumas diferenças entre eles, anglicanos. O Brasil tem uma formação católica. O Brasil tem basicamente três povos, que é, inclusive, acho que a bandeira do Maranhão é assim. Eu acho que alguma bandeira do Brasil tem esses três povos, que seriam os europeus, os indígenas e os africanos. Então, seria basicamente esses três povos que formam o Brasil. Então, os brancos, os negros e os vermelhos, que o povo chamava indígena de vermelho. Eu não sei porquê, mas chamava indígena de vermelho. Sei lá porquê, eu acho. Mas, tipo, o Brasil tem uma formação diferente dos Estados Unidos. Não tem como você simplesmente copiar os Estados Unidos e pegar Ctrl-C, Ctrl-V na Constituição deles. Isso foi uma bosta, isso não for falar. República Velha foi um período ruim pro Brasil e se não fosse o Vargas, provavelmente a gente estaria numa... Não estaria, mas tipo, não gosto de ficar idealizando muita coisa histórica assim, mas cara, se a República Velha se estende ali para tipo um pouco depois da Primeira, da Segunda Guerra, ia ser uma merda absurda. Porque a República Velha não foi bom, assim, de crescimento, fudeu um monte de coisa. Foi bom pra São Paulo e pra Minas, né? Só que, tipo, até um monte de território, tá ligado? Que os caras usaram, ficou uma terra infértil, tá ligado? De tanto que os caras sugaram tudo que tinha pra sugar daquela terra. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, do Brasil, dessa cultura extrativista do Brasil de sugar até a última gota. Isso não é uma coisa, tipo, derivada da escravidão, porque os indígenas faziam isso já, então vai caber um vídeo bem legal sobre extrativismo no Brasil. Me cobrem aqui embaixo que eu vou fazer o quanto antes. Outra coisa que é interessante citar é que o Brasil sempre teve muita influência dos Estados Unidos, né? Por, pelos Estados Unidos, em meio que, cara, os Estados Unidos é um grande império, então eles têm a zona de influência deles e eles, por ser uma nação ascendente e crescente, eles meio que a influência deles barra e transborda do país deles e acaba pegando na gente e tudo mais. Isso é uma coisa mesmo natural e antinatural, porque eles é uma coisa natural de impérios, mas é uma coisa que eles fazem artificialmente também. Então, é uma coisa que bate ali nos dois. Também tem a ditadura militar, que, pô, a ditadura militar foi boa 2 anos, depois foi um período horroroso de, pô, desde censura até mesmo, pô, péssimo crescimento econômico, teve ali um milagre econômico, mas depois disso muito decadente, extremamente decadente, modelo totalmente só para evitar o avanço do comunismo no Brasil, que, não sei se o comunismo ia crescer tanto no Brasil,
tinha realmente problemas, né? E tinha uma chance grande, mas não sei se ia chegar a esse ponto. Redemocratização aqui eu já fico um pouquinho chateado, porque é tabu ainda você falar da Constituição de 88 e falar dessas coisas assim. Aí vem um monte de gente de direito falar que a Constituição é amplamente elogiada pela Alemanha, não sei o quê. Esse que é o problema. A Constituição brasileira, ela é muito elogiada na Alemanha, em países europeus, foi muito inspirada na Constituição de países europeus, na Alemanha. Porém, o Brasil não é a Alemanha. Olha, que Sherlock Holmes você, né? O Brasil não é a Alemanha. O Brasil tá mais para um México, para uma Índia, do que para uma Alemanha, né? Então, pô, no Brasil, igual eu falei, 100 milhões de pessoas não tem saneamento básico. Você não tem que tratar de problemas sociais agora. Você tem que primeiro dar qualidade de vida para essas pessoas. Na verdade, não problemas sociais, pautas sociais, né? Então, primeiro você tem que dar qualidade de vida para essas pessoas. Depois a gente começa a ver direitos, essas coisas. Primeiro, a gente tem que colocar prioridade, mano. Isso daqui não é um vídeo para falar de direito, não é um vídeo para falar de nada disso, mano. É um vídeo para elencar prioridades. A gente tem que ter prioridade. Na nossa vida, a gente tem que ter prioridades. Para você resolver o problema de um país, você também tem que ter prioridades. A Constituição de 88 ela é muito idealista, é uma Constituição que dá muitos direitos, é uma Constituição que limita muito o povo brasileiro, que limita muito a nossa economia e que, no geral, atrapalha em muitos pontos a desenvolver. Então, tipo, cara, você não pode colocar, mano, um monte de entrasse, um monte de entranha e um monte de impasse ambiental num país que é pobre e tá querendo crescer. Então, tipo, isso é, mano, uma política de União Europeia, uma União Europeia decadente do século XXI, sabe? Tipo, o Brasil não tem que fazer isso. O Brasil é um país em crescimento. Ah, um monte de povinho esquerdista ali vai falar nossa, mas a China teve um alto progresso, não sei o que, não sei o que. Mano, a China não obedeceu nenhuma lei ambiental. A China, mano, usou mais concreto em 5 anos do que os Estados Unidos usou em 100. Então, tipo, não é comparável, sabe? Eles não seguiram essas leis que vocês tanto idealizam e falam que é ótimo. Isso é uma lei que, mano, limita o país e, mano, cara, isso deixa um ar de, mano, impotência, sabe? Tipo, uma das piores coisas que uma sociedade, homens devem sentir é impotência. O cara se sente impotente, mano. Tipo, não é nem, mano, isso é inviável, porque a gente não consegue fazer isso. Ah, então vamos trabalhar mais, vamos desenvolver a tecnologia, vamos investir em educação e tecnologia. Não. É só porque um monte de burocrata não deixa a gente fazer isso. Cara, isso deixa uma sensação de impotência broxa, assim, sabe? Tipo, nossa, mano, horroroso, horroroso, horroroso. Tanto no século XX, com uma grande influência dos Estados Unidos, que, mano, os Estados Unidos ele fica nessa coisa de exportar o modelo deles federalista, república e democracia para todo mundo, sendo que, mano, tem países que nunca vão ser uma democracia. Os países do Oriente Médio, mano, tipo, pô, Irã, Iraque, Síria, esses países, mano, não vão ser uma democracia, tipo, nunca, tá ligado? Essas guerras que os Estados Unidos teve no Iraque e no Afeganistão, eles ficaram ali pegando, falando, mano, o Iraque vai virar democracia, o Iraque vai ser democracia, mano. O Iraque realmente deveria ser uma democracia? A Rússia realmente vai ser uma democracia algum dia? Acho que não, mano. A Rússia nunca foi uma democracia, de verdade mesmo. Tipo, teve 2 eleições derrapado, frouxo. A gente sabe, pô, União Soviética sem democracia, Império Russo sem democracia. Depois da queda da União Soviética, teve algumas eleições ali perrapado e o Putin já tomou. Será que, mano, talvez a democracia realmente é um modelo soberano que tem que ser usado por todos os países e que alguns países deveriam realmente ter democracia? Não tô aqui falando que tem que ser uma ditadura, que, pô, o Putin é um ótimo governante ou que, sei lá, o cara do Afeganistão e do Iraque são excelentes governantes. Pelo contrário, a gente faz muita merda, principalmente. Então, tipo, não tô falando isso. Só tô falando que, mano, tem alguns países que eles não operam bem com democracia e que talvez a democracia não seja boa para eles. Por exemplo, você tem uma democracia, mano, meio que se você não tem uma população muito virtuosa, tende a escolher a ser o governo dos piores, né?
Porque você tem uma população mal educada, no sentido de não falar palavrão, né? Mas, tipo, mal educada no sentido de, pô, um baixo nível de intelectual, nem tanto, mas, tipo, um baixo nível de estudo. E vai escolher os piores, vai virar o governo dos populistas dos piores. Lula e Bolsonaro, pô, é o governo dos piores, pô. São dois populistas políticos fracos. Sinceramente, mas são políticos muito fracos. O Bolsonaro tinha promessa de ser o Trump brasileiro, pô, e não virou nada, pô. Bolsonaro, pô, comparado a esse segundo mandato do Trump, mano, o que o Bolsonaro foi, tipo, horroroso, tá podre, horroroso. O Lula, mano, pegou um boom de commodities no primeiro e segundo mandato que deixou ele com a reputação ótima. Agora ele não tá fazendo nada, virou o primeiro-ministro que só viaja, ele não faz porra nenhuma. Então, tipo, o bicho tem que ficar toda hora chamando pro STF, porque senão ele fica ali impotente, não fazendo nada. Pô, que merda, tá ligado? Tipo, democracia realmente deveria ser um grande modelo, mas vamos voltar pro vídeo. Os Estados Unidos foi muito influente no Brasil, tanto no século XX quanto no século XXI, ainda mais com as redes sociais. As redes sociais, pô, viram um polo de influência e a internet, querendo ou não, é em inglês. As grandes redes sociais são em inglês, a gente só tem ali um micronicho em português ali no Brasil, mas as redes sociais são em inglês, porque são propriedade, são, pô, empresas americanas, então eles falam sobre os problemas deles, os problemas anglo-saxões, os problemas dos Estados Unidos, da União Europeia, desses países assim. E aí a gente não pode ficar exportando essas coisas pra gente, porque a gente não é esses caras. A gente não é a Austrália, a gente não é os Estados Unidos, a gente não é a União Europeia. A gente é Brasilzão. Não é ruim ser Brasilzão, mas a gente vai melhorar. Pelo menos eu espero. Então, mano, basicamente compilando tudo isso, a elite intelectual do Brasil também, pô, eles são muito tipo, sou intelectual de esquerda, não sei o que, é muito uma elite intelectual de esquerda, tipo, mano, povinho ali bem Rio de Janeiro mesmo, tá ligado? Tipo, bem Rio de Janeiro e Brasília também, eu sou de Brasília, mas, pô, não tem como, tá ligado? Bem Rio de Janeiro, assim, Brasília, uma elite intelectual que se acha pra caralho e, mano, só não entende porra nenhuma, que tá falando de Constituição e tá falando de que o Brasil tem que adotar pautas e tem que seguir um modelo ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sendo que, pô, tem gente bebendo água suja, tá ligado? Mas, tipo, isso no geral, deixa eu voltar aqui pra esses pontos aqui, mano, isso no geral, isso gera debates acadêmicos incoerentes, fora da realidade social do Brasil. Então, tipo, enquanto ali a gente tá falando na escola ali sobre cota trans, o que a gente realmente deveria falar é sobre crescimento econômico, sobre trazer educação de verdade para essas pessoas, para as pessoas mais pobres e também, pô, dar uma dignidade de moradia para elas, pô. Não deveria estar falando disso. Isso não tenho nada contra trans. Não tô nem aí para isso. Mas, mano, tem que definir prioridade. E não simplesmente sair fazendo um monte de coisinha só porque tá trend de topics no Twitter lá da França, anglo-saxã. Pô, não, mano. Não, 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 não é isso. Além de, mano, gera política inadequada porque essas coisas passam. Normalmente, tipo, um pessoal da vida vai passar umas coisas dessa, vai passar umas coisas de Oruan, essas porra assim. E, mano, vai gerar umas políticas de merda e vai desperdiçar recurso. Não que isso seja muito relevante assim, desperdiçar recurso, tipo, nossa, estamos desperdiçando recurso no Brasil. Foda-se, né? Mas desperdiça recurso também. Isso, mano, gera um diálogo ruim, tá ligado? Porque, tipo, fica um elite intelectual querendo falar muita coisa, tipo, meio Barroso assim, Lewandowski, esses caras assim, tá ligado? Uma elite intelectual meio esquerdista assim. Enquanto vem um povão muito populista, com baixa educação, votando em Lula e Bolsonaro e se quebrando ali, tá ligado? Tipo, saindo no pau. O povinho da universidade falando de Lula, 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 um povo ali meio uma direita evangélica, uma direita muito assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando de Bolsonaro, e umas velhas de 60 anos evangélicas falando de Bolsonaro, e umas meninas de 15 anos da faculdade falando de Lula, sendo que, olha essa diferença, sabe? De Lewandowski e Barroso pra esses caras. Isso é tudo no mesmo país, tá ligado? Nem parece que é o mesmo país, mas é tudo no mesmo país. A Coreia do Sul, eu trouxe aqui algumas coisas. A Coreia do Sul, mano, ela primeiro focou em crescimento econômico, investir brutalmente em educação, em tecnologia,
E depois eles falavam de pauta social, mano. Depois eles falavam, elecavam direitos. Primeiro eles faziam isso. Mas eles têm que ter um modelo de crescimento e tem que ter ali formas de crescer economicamente, montar indústria, montar empresa grande e crescer. Crescer. Sem entraves burocráticos, sem burocratas que ficam travando eles e deixando eles impotentes. Eles primeiro têm que crescer, investir em educação, em tecnologia, bruto, e depois eles vinham poder falar sobre essas coisas e poder falar sobre esses assuntos que também são importantes, não são irrelevantes, não estou falando nem um pouco disso, não estou falando que é irrelevante, só que a gente tem que definir o que é uma prioridade. O que é prioridade pra gente? É um assunto que, pô, tem que ser tratado, não é contra direito, é sobre prioridade. Tipo, mano, o problema não é cota, tá ligado? O problema não é isso, mano. É de novo sobre prioridade, tá ligado? A gente no Brasil, a gente gasta mais tempo falando sobre cota do que melhorando a universidade. A gente passa mais tempo discutindo sobre cota do que falando sobre o que a gente vai fazer para deixar a universidade melhor. A universidade tá caindo aos pedaços, o banheiro tá podre, tá nojento, tá horroroso, tá feio, mano, tá horroroso. Tá tudo ruim na universidade. E a gente tá falando de cota. A gente não tá falando de melhorar a universidade, de abrir mais universidade, de trazer qualidade de vida aos estudantes, de trazer qualidade ao estudo, trazer um estudo de alto nível. Eu tô falando em universidade, que já é o que é mais investido no Brasil. Eu acho que deveria ser mais focado na educação básica. Mas a gente passa mais tempo falando de cota do que de melhorar a educação básica, melhorar a infraestrutura da universidade. É como se, por exemplo, mano, minha casa tá pegando fogo. Deus me livre e guarde, minha casa tá pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. E tá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã falando: mas será que a parede tem que ser branca, tem que ser azul royal, tem que ser bege, tem que ser areia? Mano, a casa tá pegando fogo, tá ligado? Tá tipo, tudo acabando, mano. Vai tudo desmoronar, virar poeira, entulho. E a gente tá falando, mano, mas eu acho que bege fica melhor, velho. Só que num ambiente externo, a gente tem que colocar a luz amarela com um begezinho, depois fazer alguns detalhes azul royal e azul navy blue no banheiro. Tipo, meu Deus, mano, o bagulho vai queimar tudo, isso aí é irrelevante, tipo, ninguém liga pra isso, tá ligado? Ai, mano, não dá, velho. Isso não dá, mano, sinceramente não dá, não dá. Não sei se eu fiquei muito chatinho assim, chato pra caralho, reclamando de um monte de coisa. Não sei se ficou com essa estética aqui. Não quero ser os caras de reclamão assim, chatão. Eu sei que na internet isso dá bom, né? Esses vídeos muito Nando Moura, assim, só reclamando de tudo, falando mal de tudo. Não, esse é o meu intuito, é porque tem que apresentar o problema, mano, porra. Acho que é meio nítido isso e a gente deveria falar mais sobre isso. Isso devia ser um pouco mais comum, né? Mas espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, pô, já me segue aí, curte que você vai gostar muito dos outros conteúdos que eu vou postar. Vou fazer um vídeo sobre extrativismo cultural no Brasil, que, pô, é um tema que eu já tô querendo aprofundar há muito tempo. E, mano, tenho certeza que vocês vão gostar, porque, pô, se você assistiu esse vídeo, mano, eu tenho certeza que você vai gostar de ver isso. Pô, é um tema legal, vai ser bom, e eu vou postar mais vídeos assim como esse. Também assiste os outros vídeos do canal, já dá uma maratonada que já tem bastante vídeo. Você vai gostar bastante dos vídeos que eu tô postando, que tá ficando bom, mano. Os vídeos estão ficando legal, tô gostando do que eu tô fazendo. Já dá o like nesse vídeo, comenta mais ou menos a sua opinião. E é isso, brigadão aí. Minhas outras redes sociais tá aí na descrição, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2Ns. Acessa lá a Be se você tem interesse em automatizar a sua empresa através de inteligência artificial, alguns programas de micro SaaS e agentes complexos. Então, brigadão aí.